Hoje ouvi um rosário de falas aqui que não tinha como não fazer o contraponto. Até porque uma das estratégias que eu tenho visto aqui é sempre como pingo d'água bater no mesmo ponto para tentar fazer algumas coisas virarem verdade. Eu vim falar um pouco aqui sobre aquele procurador Dallagnol. Eu, sinceramente, tem muitas coisas que o Dallagnol faz que eu não concordo. Eu, por exemplo, acho que poderia ele se comportar tipo Moro, falar menos. Mas eu vim falar aqui sobre as palestras do Dallagnol. E eu, se eu fosse do PT, eu passava longe dessa história de palestra. Eu não falaria em corda em casa de enforcado. Porque que eu saiba, as palestras desse moço, e ele pode fazer suas palestras, falar do que quiser, o Brasil é livre, foram contratadas, pagas e ele prestou serviço. Ao contrário de um rapaz inocente que tem por aí, que está provado que ele dava palestras fictícias. Se comparava a Bill Clinton, as palestras eram um preço exorbitante, mas descobriu-se que era um meio de receber propina. Não vou nem falar o nome dele, porque é uma vaca sagrada que tem por aí. E essa semana esse moço disse o seguinte: se eu for condenado, não vale a pena ser honesto nesse país. O que eu acho terrível é brincar com a paciência do povo brasileiro. Olha, porque tiraram a presidente Dilma e tem aí o governo que é o maior corrupto, o maior bandido do país, está no Palácio do Planalto. Se for, é de responsabilidade total de vocês. Foi vocês que vieram e disseram que isso era bom. A maioria do povo brasileiro fica perplexo de ver agora esse festival de vitimismo. E eu acho engraçado como é que essa gente se comporta. Quando acontece alguma desgraça, que vai um deles preso aqui, chega a pedir, pô, maneira, não vamos fazer barulho, talvez não seja o... E quando acontece do outro lado, são os primeiros a correr pedindo para cassar o mandato. Correm para o Conselho de Ética, correm querendo defender a ética no Brasil. É uma ética seletiva, é uma ética que é e outra que deveria ser. Eu vejo agora comemorando a inocência, diz que é total inocente o ex-tesoureiro Vacari. E me faz lembrar, quando não se falava nada disso ainda, o ex-presidente do DENIT, Luiz Antônio Pagu, deu uma entrevista em rede nacional que, próxima à eleição, o Vacari o procurou e falou: eu quero saber a lista das empresas que prestam serviço para o governo federal, para que a gente possa passar o boné, passar o chapéu. Isso ficou claro, isso não tem dúvida. Passar o boné nas empresas que prestavam serviço ao governo federal. Bom, mas isso é proibido? Não, não é proibido. Mas acontece que ficou... Todas essas empresas depois disseram que não se tratava de doações, se tratava de extorsão. Eu não viria aqui falar desse tema, senadora Maria do Carmo, se não visse esse festival de pessoas vindo aqui como se fossem vítimas de uns malvados que querem acabar com essa ou aquela reputação. Tem que se fazer o contraponto, porque daqui a pouco vai parecer que era um bando inocente. E eu já cheguei a ouvir o desplante, que nós temos que pedir desculpa por ter tirado uma presidente que cometeu crimes na administração e na gestão do país. Não, mas o que a presidente fez não foi grave, não. Não tinha nada contra ela. O que a presidente fez foi nada menos o seguinte: ela copiou o modelo daquela Aero, aquela empresa de energia que dava os maiores lucros, que pagava os melhores dividendos, e a propaganda dela era bem cínica, dizia assim: pergunte por quê. Por que nós geramos tanto lucro? Porque fraudava os balanços. Por que o Brasil sempre tinha superávit? Porque tinha um balanço fraudado.
Isso é um crime terrível, porque é um crime de lesa pátria, porque os resultados nós estamos aí. Embora queiram jogar, ó, o desemprego é do Temer, as mazelas na educação é do Temer, tudo bem, pode jogar, faz parte do debate político. Mas todo mundo sabe que não. Sabe que pegaram um pé de laranja maduro, carregado, comeram as laranjas todas e aí desenharam, fizeram impressão de laranja e colocaram para você olhar de longe e falar, não, tem laranja no pé. A saúde em todo o Brasil está arrebentada, os municípios estão quebrados, os governadores estão quebrados, quebraram o país. E agora eu ouço aqui um filósofo vir aqui dizer, só tem um jeito de salvar o Brasil. É o Brasil todo, a população ir para as ruas e pedir a volta do presidente Lula. Só o presidente Lula tem capacidade só. Meu Deus do céu, é cada uma que tem que se ouvir aqui. Devia-se, como o que se esperava era que fizesse um gesto. Tinha dois caminhos, ou fazer um gesto e dizer, gente, nós erramos demais, a gente achou que o dinheiro era infinito e gastamos, não fizemos a lição de casa. E por isso que agora falta dinheiro para o Pronatec, falta dinheiro para tudo, para FIES, para tudo. A gente também pegou os companheiros e resolveu, os que estavam quebrados, colocamos a porta do BNDES e resolvemos tornar eles os maiores empresários do mundo. E a gente pegou uma parte para fazer campanha, erramos. Nós pegamos, discordávamos do capitalismo que estava aí, resolvemos fazer o capitalismo de compadres. Então eu pego as principais empreiteiras, os principais frigoríficos, que chamam eles de campeões, e o resto das pessoas que estão no mercado que se lasque, como aconteceu em Mato Grosso. Eu tive em Vila Rica, uma planta frigorífica foi fechada e tantos outros. Os empregos se vão. Lembrando que naquela época o JBS estava demitindo 10 mil funcionários e estava quebrado. Como é que ela, de uma hora para outra, vira a principal empresa do mundo? Mas essas coisas não são ditas aqui. Apenas dizem que um inocente presidente está sendo perseguido para não disputar a eleição. Gente, como é que Vacari, como é que Duque, como é que todas essas pessoas pegavam esse dinheiro? Será que era para eles? Não existia um beneficiário maior? Eu fico maluco da vida quando eu vejo a ex-presidente posando da maior honesta do país, sendo que ela foi beneficiária de toda aquela... De 2008 para frente, 2010 para frente, tudo que se fez foi para sustentar o governo, ou sustentar o projeto de poder. Ela foi beneficiária. Agora veio dizer que, olha, me tiraram para colocar esses que estão aí. Que coisa mais cínica! Foi seu vice por 2 anos. Olha, o Brasil não aguenta mais esse tipo de discurso. Eu quero, sinceramente, que ele tenha condições de disputar a eleição, para que seja retirado nas urnas, para que não seja derrubado esse projeto de poder, para que seja limpado, porque isso é uma mancha. E por que eu digo isso? É ofensa gratuita? Não. É porque são condescendentes demais com os próprios erros, vivem de dedo apontado, num vitimismo sem tamanho, sempre apontando para os outros, ninguém presta, a verdade está com eles. Arrebentar esse... Vem dizer que emprego agora é desse último governo, o desemprego, já concluo, senhor presidente, que o desemprego é desse governo. Foi a inércia da catástrofe que teve, a quebradeira sem tamanho. Mas a educação, estão acabando com os programas da educação. Gente, passaram 13 anos, por que será que nossos índices de educação não melhorou? Passaram 13 anos, por que será que nós estamos com esse tanto de desempregados? Será que de uma hora para outra? Não, negaram a crise até o último momento. Subia aqui e dizia que não tinha crise. E culpava a crise de 2008 como resultado da crise que estavam passando. Paul Krugman, aquele economista que previu o estouro da bolha no mercado imobiliário norte-americano, ele, quando veio a crise, ele falou, olha, essa crise é do sistema financeiro e o Brasil vai passar por ela tranquilo porque fez a lição de casa, saneou seu sistema financeiro lá atrás. Mas não, o discurso aqui é que a crise de 2008 tinha arrebentado e tinha feito. Não, a crise era local.
crise totalmente local. E aí, cada dia agora, vem tentar plantar que tem um bando inocente e um juiz malvado em Curitiba. É possível que esse juiz tenha cometido erros. É possível que o Ministério Público tenha cometido erros. Mas as instâncias superiores estão, que nem hoje um dos processos do Vacari, ele foi inocentado. Agora, as mochilas de dinheiro que saía de lá e a forma como ele escrevia no bilhete tinha o endereço certo. Era o projeto de poder. Teve o mensalão. Culpado mesmo para esse pessoal foi só Roberto Jefferson e quem não era do grupo, e Marcos Valério. O resto era guerreiro do povo brasileiro. Tenha paciência, precisamos fazer um discurso mais decente, um debate mais, como é que eu digo, mais honesto intelectualmente. Agora, o governo está apanhando aqui. Eu quero deixar uma mensagem aqui para quem faz as estratégias do governo federal. Em certo ponto, merece apanhar, porque eu não estou vendo estratégia nenhuma. Esses dias na CAIS, por exemplo, aquilo foi totalmente falta de estratégia que perderam aquela votação da reforma trabalhista. Eu não vejo contraponto e não vejo capacidade de reação perante tanta mentira. Então, eu estou fazendo isso aqui para dizer que, se não houver, se o governo acha que isso tudo está bom, eu encerro por aqui. Porque eu e todos os brasileiros ficamos indignados de ver essa mentirada toda. Mas, pelo visto, a estratégia do governo é assim, deixa falar. Então, vamos deixar. Só que eu aviso que isso vai virar verdade. Isso vira verdade, porque essa mentirada dita o tempo inteiro vira verdade. E daqui a pouco os hospitais que estão lá em Mato Grosso, que estão lá na minha cidade, faltando tudo, a população vai começar a achar que é responsabilidade desse governo. Aproveito para cumprimentar toda a direção da Santa Casa do estado de Mato Grosso, de Rondonópolis, minha cidade, que estão aqui, a ex-vereadora Geraldina, Miguel Weber, Dr. Kemp e toda a sua equipe que estão aqui. Senhor presidente, aproveito para lhe agradecer pela tolerância, Vossa Excelência, que é um paraense, quase mato-grossense, tem lutado as mesmas lutas e mesmo agora, nesse momento em que lutamos para que possa sair esse corredor de infraestrutura, Vossa Excelência tem sido um baluarte nessa luta. Muito obrigado.